Olá, estudantes do nono ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Dora. No vídeo de hoje vamos falar sobre doenças causadas pelo ar contaminado. Os objetivos da nossa aula: conhecer os gases que formam a atmosfera terrestre, compreender o processo de poluição e a contaminação do ar, e identificar as ações humanas que contribuem para a poluição do ar. Olha que imagem triste de se ver neste momento. Vamos observar esta imagem aqui, estas imagens, né? Duas imagens. Quais as diferenças na paisagem e na qualidade do ar nas duas imagens? Então vamos analisar uma a uma. Deste lado da imagem, nós conseguimos observar uma quantidade muito grande, absurda, de automóveis. Esses automóveis, pela queima da combustão, a queima do combustível, eles causam então uma poluição no ar. Conseguimos identificar pouca vegetação, então estrada e carros. Na foto, na imagem ao lado, nós conseguimos identificar uma imagem onde temos muitas árvores, carros, só tem um carro andando ali, mais dois estacionados lá embaixo, mas o diferencial, é claro que esse carro também está fazendo uma queima de combustível, também está poluindo, mas o diferencial aqui são as árvores. Por que as árvores têm tanta diferença? Qual é o diferencial desta para esta? Porque as plantas, então elas conseguem absorver este gás carbônico e devolver para o ambiente o oxigênio. Quanto mais árvores nós pudermos ter ao nosso redor, mais ar puro nós teremos. Então aqui é uma imagem que podemos imaginar e conseguimos ter mais leveza e imaginar que aqui o ar é muito mais puro do que nesta foto aqui, onde nós conseguimos identificar essa quantidade enorme de veículos. Qual é a relação entre a atmosfera e o ar que respiramos? A atmosfera terrestre, ela possui 21% de oxigênio. Então, na atmosfera terrestre, ela compreende 21% do oxigênio, aqui representado pela corzinha verde, 78% de nitrogênio e 1% de dióxido de carbono, argônio e vapor de água, entre outros gases que se misturam ali. Mas esses outros, apenas 1%. E 21% apenas de oxigênio, 78% de nitrogênio. Poluente. O que é um poluente? Você aí de casa sabe? Considera-se poluente qualquer substância presente no ar que pela sua quantidade possa torná-lo impróprio, ou seja, prejudicial à saúde, causando assim doenças e alterações no ambiente. Então, esses poluentes aqui, como a gente consegue observar nesta imagem, aqui está ocorrendo uma poluição no nosso ar. Então está contaminando todo o ar ali, deixando esse ar impróprio. As pessoas que estão em torno, que moram ali, residem em torno deste local onde está ocorrendo essa poluição, estão sujeitas a ter sérias doenças causadas pelo ar. Essas doenças, são doenças respiratórias. Então, esses poluentes do ar causam doenças respiratórias nas pessoas. A poluição do ar, ou poluente atmosférico, é o resultado do lançamento na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas, que provocam um impacto ambiental, ou seja, um prejuízo bem grande no ambiente, alterando as características desse ambiente. E assim causam muitos problemas de saúde. Como a professora falou, muitas doenças aí do trato respiratório. Substâncias poluentes. Dentre as substâncias poluentes temos
poeiras industriais, aqui como a gente pode observar nessa imagem, aerosóis, né? Quando a gente compra aqueles sprayzinhos assim, aerosóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. Então, esses são algumas substâncias que poluem o nosso ar. Vamos então à nossa primeira atividade. A queima dos combustíveis fósseis promovem grande impacto ambiental, mas não influenciam no clima e nos gases que formam a atmosfera terrestre. Será? Olha só o Garfield aqui. Vamos investigar. Você aí de casa, presta atenção no que está escrito nessa atividade e vamos ser os detetives científicos neste momento. E eu quero ver a resposta. Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim, meus detetives científicos. Vamos lá, vamos com a prof. Influencia sim, e a influência é diretamente no aquecimento global, onde a emissão descontrolada destes gases está fazendo a temperatura do planeta aumentar. Então, nós estamos observando que a temperatura do planeta ela não está normal. Claro que é bom um calorzinho, mas um calor em excesso não faz bem para ninguém. E a gente está passando por um grande aquecimento global, causado, então, por esse impacto, causado, então, pela queima dos combustíveis fósseis. Como a gente viu lá naquela imagem, aquela quantidade de carros ali, meu Deus, com certeza está
fazendo mal, está influenciando? Sim, influencia diretamente no aquecimento global. Eu tenho certeza que você respondeu certo. As atividades humanas ou antropogênicas liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes. Industrialização, queimadas, queima de combustíveis fósseis e mineração. Então, essas atividades realizadas pela ação humana são atividades que acabam poluindo muito o ambiente. Essa imagem aqui já é triste de ver a poluição do ar. Esta imagem aqui, mais triste ainda, porque além da poluição do ar, a gente consegue também, né? Aqui a gente vai ter uma grande perda da fauna, da flora, entre outros prejuízos que são causados com as grandes queimadas. Então, duas imagens que impactam bastante. Ao meu ponto de vista, ainda mais essa daqui pelo grande prejuízo. Agricultura e a poluição do ar. O que elas têm a ver, né? Então, o uso descontrolado e abundante, abusivo de agrotóxicos contribuem significativamente para a poluição, não só do ar, mas também da água. Então, todo esse processo da agricultura, de colocar agrotóxicos para tentar aí amenizar os insetos que possam estar ali consumindo e deixar esse alimento mais vistoso, então eles acabam usando desenfreadamente agrotóxicos. E claro, além do alimento não estar com as propriedades naturais, ainda polui o ar e a água. O foco hoje é a poluição do ar, mas a gente também tem que pontuar aqui que causa também a poluição da água. Existem controles biológicos? Existem sim. Então, controles biológicos ali na natureza. O controle biológico é uma técnica que é utilizada para combater espécies que não são nocivas, reduzindo os prejuízos causados por elas. Então, existem alguns animais que podem trazer aí um grande prejuízo para a agricultura. E aí, esse controle biológico é tentar colocar ali neste espaço outros animais para servir de predadores. Então, esses animais acabam se alimentando destes aqui para diminuir, então, essa predação ali do que eles estão cultivando, ok? Uma joaninha Cryptolaemus montrosieri, nome difícil, né? Científico, predadora de diversas espécies de cochonilhas e pulgões. Olha só, a joaninha, então ela é a joaninha do bem, além dela ser bonitinha, né, gente? Ela é linda, né? Então, muitas plantas, elas vão tendo esse tipo de praga, é uma praga, que é essa cochonilha aqui. Ela tem uma corzinha aqui, ela parece esverdeadinha, mas ela também, a gente encontra ela branquinha, e ela vai consumindo ali a planta, vai levando a planta à morte. Então, em algumas agriculturas, usa-se as joaninhas para combater, e daí dessa forma só tira ali esse predador, né? E não estraga a planta, não usa nenhum agrotóxico para contaminar ali o ambiente. Vamos então à nossa segunda atividade. O poder público tem papel importante no controle e fiscalização da qualidade do ar. Cite você aí de casa duas funções do poder público em relação ao controle e à fiscalização da qualidade do ar. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. A criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas, como praças arborizadas, parques ecológicos, jardins, etc. E estabelecer também regras claras a respeito da emissão dos gases. Então essa fiscalização é de extrema importância nas indústrias, né, que acabam aí tendo que lançar ao ar essa fumaça aí, né, esses poluentes. Mas também precisamos criar e cuidar, né, gente? Não é só o poder público criar também, nós temos o dever de cuidar dessas áreas verdes, das áreas urbanas, porque como a professora falou, quanto mais área verde nós tivermos, melhor será o nosso clima, melhor será o nosso ar, né, para que a gente possa respirar um ar puro aí. Então, quanto mais verdinho, quanto mais planta tiver, melhor para todos nós. E vamos ao mão na massa. Então, presta atenção aqui na prova. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos precisar de 2 velas, pode ser uma vela, não precisa ser 2, aqui a gente precisa ter ali, às vezes precisa de uma só, se não der certo. Fósforo, um copo de vidro transparente ou um vidro de conserva, um prato fundo e, se você tiver, corante alimentício ou papel crepom. Com papel crepom você deixa um pouquinho ali na água e a gente consegue diluir e fazer uma corzinha, tá? Claro, só se você tiver, ok? Então, um tempinho para vocês pegarem esses materiais, pede para a mamãe, pede para o papai, para alguém que estiver aí com vocês. Não façam sozinhos, porque a gente vai ter aqui, ó, fósforo, a vela. Então, não quero ninguém mexendo com fogo sozinho em casa, por favor, hein? Senão depois a culpa vem para a professora. Então, vai lá, um tempinho para vocês juntarem esse material e a gente volta para fazer juntinhos aqui o mão na massa. E aí, pessoal, conseguiram reunir os materiais que a professora falou para nós fazermos um mão na massa? Então vamos lá, relembrando, vamos precisar de vela, fósforo, um copo de vidro transparente ou pode ser, a professora vai usar aqui, ó, um vidro de conserva, um prato fundo, caso você tenha em casa corante alimentício ou papel crepom. O papel crepom, se vocês tiverem, deixa de molho um pouquinho na água e aí vocês vão ver que a cor ali do papel crepom vai soltando ali na água. Então a professora trouxe, já deixei aqui prontinho para vocês observarem a experiência. Olha que bacana.
Então aqui nós temos o prato, a professora colocou água e um pouquinho de corante para vocês observarem. A vela tá queimadinha, por quê? Porque a professora precisou colocar um pouquinho lá no fundo para a vela ficar presa ali. Então a vela tá presa porque a professora queimou ela ali um pouquinho, tá bom? Então agora, pessoal, observe. A professora vai acender a vela, cuidado com o fogo aí, estejam com a supervisão de um adulto, por favor. Aqui, o que acontece? Nós conseguimos observar, então, que tem um ambiente todo aberto, oxigênio livre, e essa vela vai queimando, queimando e queimando. Agora, eu vou limitar o oxigênio para esta vela, colocando, então, o meu potinho de conserva. Observem a chama. Acabou. Acabou a chama. A partir do momento que acabou a chama, olhem o que aconteceu com a minha água cor-de-rosa aqui embaixo. Ó, ela subiu. Por quê? Acabou o ar ali. Eu limitei e apaguei ali, né? Quando eu limitei esse oxigênio, então o que aconteceu? Acabou o oxigênio, a vela apagou e nós conseguimos observar então que o líquido subiu. Então, o que acontece? O que a gente consegue observar nesta imagem? Que ali, limitando o oxigênio, esta vela vai se apagar. Vimos nesta aula os gases que formam a atmosfera terrestre, a compreensão sobre os processos de poluição e contaminação do ar, conceitos de poluentes e as ações humanas que, infelizmente, são realizadas e que contribuem muito para a poluição do ar. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!